Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Essas perguntas têm a ver com a nossa identidade. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Hoje eu quero falar sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículos de 6 a 13. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter entendimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Quando nós fomos criados com um propósito maravilhoso. Deus nos cria com um propósito singular. Com o passar do tempo, nós muitas vezes nos afastamos do propósito de Deus para nós. E quando nós saímos do plano de Deus, nós entramos numa crise de identidade. Identidade é o conjunto de características de uma pessoa, por meio dos quais a gente pode distingui-la. É o conjunto de atributos de uma pessoa. E quando nós não estamos vivendo a realidade que Deus preparou para nós, nós entramos numa crise de identidade. 3 coisas precisamos saber sobre nossa identidade como filhos de Deus: quem, o que e onde. Quem Deus quer que sejamos. Ou seja, quem é a pessoa que Deus quer que eu seja. Segundo, onde Deus quer que estejamos. Está no centro da vontade de Deus. E terceiro, o que Deus quer que façamos. O propósito de Deus para a nossa vida. Isso funciona como uma bússola espiritual. Dirige a nossa vida, norteia a nossa caminhada. Quando nós fugimos dessa realidade, daquilo que Deus quer que sejamos, do lugar que Deus quer que estejamos e do que Deus quer que façamos, nós entramos em crise de identidade. Está fora da vontade de Deus, gera crise na nossa vida. E aí nós precisamos urgentemente nos encontrar. E quando se está perdido, a primeira coisa que precisamos fazer é admitir que estamos perdidos. Às vezes a gente vai para uma cidade grande que a gente não conhece, e a gente está procurando o endereço, a gente se perde. E dizem que mulher gosta de perguntar, homem quer ser inteligente e não pergunta. E às vezes quanto mais anda, mais perdido fica. Quando a pessoa admite: eu estou perdido, esse é o primeiro passo para se encontrar. O segundo passo é descobrir onde se está. Onde estou? Bem, já que eu estou aqui e o meu destino é outro, eu preciso fazer alguma coisa para me encontrar. Se nós estamos vivendo a crise por conta de não estarmos dentro do projeto de Deus para nós,
Isso, com certeza, pode ser a voz de Deus passeando pelo nosso jardim, pelo jardim da nossa vida, com perguntas na nossa mente, para fazer com que nós nos encontremos novamente. Foi assim que ele fez no Éden, que a gente acabou de ler. Ele passeia no jardim e faz perguntas a Adão e Eva. Perguntas que ele já sabia as respostas, mas essa é a pedagogia de Deus muitas vezes na Bíblia. Deus pergunta o que ele já sabe, para que o homem entenda em que situação se encontra, em que estado se encontra. Então Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão soubesse onde ele estava. E essas perguntas, muitas vezes, surgem na nossa mente, porque Deus também está passeando no jardim da nossa vida, para fazer com que a gente volte a se encontrar, para, de alguma forma, sacudir a nossa vida, para, de alguma maneira, chamar a nossa atenção para o que perdemos quando saímos do propósito de Deus, para onde estamos caminhando, longe do propósito de Deus, mas, principalmente, para a possibilidade de voltarmos à comunhão com Deus, ao propósito de Deus para nós, que é o propósito de vivermos uma vida que glorifique a Deus em tudo, uma vida segundo a palavra de Deus. Na Bíblia nós temos muitas perguntas importantes, que nos ajudarão a recuperarmos a nossa identidade. E hoje, dentre as muitas perguntas, eu quero falar com você sobre 7 perguntas que nós encontramos na palavra de Deus. Vamos fazer um passeio agora por perguntas importantes que ajudaram pessoas no passado a recuperarem a sua identidade e podem hoje nos ajudar a recuperarmos a nossa identidade como filhos de Deus. A primeira pergunta é: quem é você? Quem realmente é você? Essa pergunta nós temos em Gênesis 27, versículos 18, 19 e de 32 a 34. Isaac faz essa pergunta. Ele já velho, cego, Jacó chega diante dele e Isaac pergunta: quem é você? Jacó diz: eu sou Esaú. Ele mentiu, ele não era Esaú. Ele se passou pelo irmão, ele usurpou o lugar do irmão. Ele queria ser o outro. Muitas vezes nós queremos ser outra pessoa. Muitas vezes nós até pensamos: se eu fosse assim, se eu fosse aquilo. E nós vivemos uma crise de identidade porque nós não aceitamos quem realmente somos. Jacó mente. Quem é você? Ele diz: eu sou Esaú. Ele se passa pelo irmão, porque ele quer ser alguém que ele não era. Depois, ele foge para Harã. Lá ele se encontra com Raquel, que seria sua esposa lá na frente, lá no futuro. E Raquel pergunta para ele, Gênesis capítulo 29, versículo 12. Raquel diz: quem é você? E a resposta de Jacó é: eu sou um parente do seu pai, filho de Rebeca. Ele dá uma resposta vaga. Ele ainda está em crise. Ele tem medo de revelar o seu nome. E na cultura hebraica, o nome tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Tanto que ele, Jacó, significa enganador, suplantador. Ele não tem coragem de se identificar. Quem é você? Ele diz: eu sou um parente do teu pai. Eu sou filho de Rebeca. Acontece que 20 anos depois, quando ele está voltando para a sua terra, lá em Peniel, ele luta com o anjo do Senhor. E no meio daquela luta, o anjo olha para ele, lá no capítulo 32, versículo 27 de Gênesis, e diz: quem é você? Ele diz: eu sou Jacó. Agora ele admite, agora ele aceita a sua situação. Quando lhe perguntaram a primeira vez: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. A segunda vez que perguntaram: quem é você? Eu sou um parente do teu pai. Agora, diante do Deus Todo-Poderoso,
quem é você? Ele diz, eu sou Jacó. E o anjo diz, olha, você não é mais Jacó, agora você é Israel. Agora a tua história vai mudar, porque você está preparado. 20 anos de luta, 20 anos que ele enganou e foi enganado, 20 anos lutando contra a sua própria realidade, agora ele pode admitir, eu sou Jacó. A sua história muda no momento em que ele admite quem ele é. Essa história de Jacó mostra que nós devemos ser alguém que provavelmente não somos. Essa história nos ensina que muitas vezes na vida nós estamos passando por outra pessoa. Nós estamos usando máscaras porque temos medo, medo da sociedade, medo da nossa realidade. Às vezes negamos a nossa família, negamos a nossa origem, porque temos medo, porque estamos em crise, não temos coragem de admitir quem somos. Não estamos sendo a pessoa que Deus projetou para que sejamos. Ainda em Gênesis, no capítulo 27, Isaac pergunta para Esaú, quem é você? Versículos 32 e 34. Esaú disse, sou teu filho Esaú. Chorou e lamentou, porque tinha trocado sua identidade, tinha trocado sua primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de comida, por uma sopa. Isso nos mostra que muitas vezes nós trocamos o projeto maravilhoso que Deus preparou para nós por coisas tão pequenas. Trocamos por coisas tão simples. Muita gente tem trocado sua identidade por dinheiro. A gente vê muito isso na política, pessoas chegam lá honestas e quando saem. Pessoas têm trocado sua identidade por prazeres, por festas, por drogas, por sexo, por poder. Tem muita gente em crise, porque trocou a sua identidade pelos manjares que o inimigo preparou. Tem muita gente sofrendo, porque não é mais quem ela era. É só você andar pelas ruas, você vai encontrar pessoas, estudantes de medicina, de engenharia, de psicologia, na rua, usando drogas. Pessoas que perderam completamente a sua identidade. Essas pessoas no final vão chorar igual Esaú. Quem é você? Esaú chorou, desabou, porque perdera o melhor, por causa de uma coisa tão pequena. Quem é você? É interessante que no Novo Testamento, João capítulo 1, a gente tem João Batista, um homem simples, um homem que tinha consciência de quem ele era, ele sabia quem ele era, e as pessoas perguntaram para João, quem é você? Ele disse, eu não sou o Cristo. Diferente de Jacó, que mentiu, João Batista diz, eu não sou o Cristo, fiquem logo sabendo disso. Ele sabia que as pessoas pensavam que ele era Jesus. Quem é você? Ele disse, não sou o Cristo. Tá, você é Elias? Ele disse, não sou Elias. Quem é você, João? Ele disse, eu sou só uma voz que clama no deserto. João é o exemplo de alguém que sabe quem é, que sabe qual é a sua real identidade, que sabe estar no centro do projeto de Deus, mesmo que esse projeto seja no deserto. Qualquer pregador sabe que o melhor lugar para pregar é onde tem muita gente. Mas João vai para o deserto e as pessoas iam para o deserto. Talvez porque quem estava no templo não queria mesmo ouvir a voz de Deus. Mas quem ia para o deserto estava preparado para ouvir a voz de Deus. João não perdeu sua identidade. Sabia quem ele era. Sabia qual o propósito de Deus para a sua vida. Estava no centro da vontade de Deus. Lá na frente Jesus vai dizer, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Essa é a primeira pergunta. Quem é você? Deus te criou com um propósito maravilhoso. Quem é você? Você tem sido a pessoa que Deus te criou? Você tem vivido o projeto que Deus tem para você? Ou você tem mentido para você mesmo? Tem mentido para as pessoas?
tem vivido uma farsa como Jacó, tem trocado as bênçãos, o projeto maravilhoso de Deus para você por coisas do mundo, coisas pequenas? Quem é você? A segunda pergunta está em Gênesis 16, 8. Agar, serva de Abraão, depois que ela é expulsa, ela vai para o deserto, e ela está desesperada no deserto, chorando, e no versículo 8, o anjo do Senhor vai ao encontro dela, e ele pergunta para ela o seguinte: de onde você vem? Para onde você vai? Ele faz duas perguntas simples, que também nos incomodam. De onde eu vim? Para onde vou? Agar, de onde você vem? Para onde você vai? O anjo desafia Agar a olhar para trás e a relacionar o passado com o presente e com o futuro. De onde você vem? Para onde você vai? Essa pergunta é para nós olharmos para nós. Olha, eu estou aqui, mas de onde eu vim? O que eu fiz para trás? O que eu fiz que me trouxe até aqui? O que eu fiz foi algo bom ou foi algo ruim? Qual é a minha história? Qual é o meu passado? De onde eu vim? E com a vida que eu estou levando, para onde eu irei? Para onde eu estou indo? Eu estou construindo algo bom ou eu estou destruindo o meu futuro? De onde você vem? Para onde você vai? Você tem consciência disso? É a pergunta que o anjo faz para Agar. Nós não precisamos voltar para o passado. Nós precisamos prosseguir. Muitos nos julgam pelo nosso passado, mas Deus quer nos mostrar o futuro. A ideia de Deus, quando Ele fala do nosso passado, é para nos mostrar que existe um futuro glorioso nos esperando. De onde você vem? Para onde você vai? Qual é a tua história? Qual é o teu passado? Quais são as tuas dores? O que te faz chorar? O que te faz sofrer? Quais as decisões erradas que você tomou que te trouxeram para o que você é hoje? Onde foi que você saiu do plano de Deus? Quando foi que você perdeu a tua identidade como filho de Deus? E se continuar com essa vida, para onde você vai? Se você continuar nessa vida, que futuro você terá? Essa é uma pergunta básica. Precisamos, irmãos, pensar sobre isso, sobre de onde estamos vindo e para onde estamos indo. O que nossas atitudes fizeram para nos trazer até aqui? E o que estamos fazendo para termos uma vida melhor com Deus? É importante pensar sobre isso. Agar teve um encontro maravilhoso com o anjo. Nós também precisamos de algo que divida a nossa história. Algo que gere um impacto na nossa vida, um choque de realidade, para podermos mudar a nossa história, para podermos tomar um novo rumo, tomar novas decisões, para podermos seguir o novo de Deus para nós. A terceira pergunta, Gênesis 3, 9, onde você está? Foi a pergunta que Deus fez para Adão e Eva. Deus passeando pelo jardim, acostumado a encontrar com Adão, animado e feliz. Agora Deus não viu Adão, Adão está escondido, e Deus pergunta, onde você está? O que Deus quer, na verdade, é colocar o homem onde o seu Criador quer que ele esteja. Deus quer que o homem se localize, que ele veja a sua situação, o seu estado. Onde você está? Se Deus passeasse hoje pelo seu jardim e perguntasse, onde você está? Como você se apresentaria para Deus? Ao ouvir os passos de Deus pelo jardim, você se esconderia? Com medo, com vergonha? Ou você poderia ficar frente a frente com Deus? Quando nós estamos dentro do propósito de Deus para nós podemos ficar diante do Senhor, mesmo com humildade, mas nós ficamos diante dEle. Mas quando nós saímos do projeto de Deus, nós nos escondemos. É terrível estar diante de Deus. Quando alguém está assim, geralmente a gente pergunta, você tem orado? Não.
Tem lido a Bíblia? Não. A pessoa tem medo da palavra de Deus, a pessoa tem pavor de se ajoelhar diante de Deus, porque ela sabe que ela está fugindo de Deus. Onde você está? Deus quer que você também se localize. Onde eu estou? Nós temos a história do filho pródigo. É uma história interessante, Lucas 15, e no versículo 17, depois que aquele jovem sai do plano de Deus, sai do propósito de Deus, vive uma vida dissoluta, no meio daquela confusão toda, diz assim: caindo em si, ele viu onde estava, e ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu estou aqui nessa fome terrível. Ele sabia onde ele estava, ele viu de onde ele vinha, para onde ele estava indo, e principalmente o estado em que ele se encontrava. Onde você está? Nessa história maravilhosa de Deus com o homem? Onde você está agora? Onde você está? Você está preparado para o encontro com Deus? Estamos no meio de uma pandemia, onde todo dia a gente fica estarrecido com os números de mortos. Ainda assim, tem pessoas vivendo uma vida maluca, uma vida completamente distante de Deus, parece que está em outro planeta. Onde você está? Se hoje Deus passar pelo teu jardim dizendo: vem, vamos prestar contas, onde você está? Adão estava escondido, se escondeu de Deus, porque estava completamente fora do propósito de Deus. A quarta pergunta, Gênesis 3:11, Adão diz: Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. E Deus diz: quem lhe disse isso? Quem disse que você está nu? Deus está tentando estabelecer um diálogo com o homem. Na verdade, o que Deus está querendo dizer para Adão é: quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvidos? Quem te disse isso, Adão? Deus está dizendo para nós: quem você está ouvindo? Quem você segue? Tem gente que está lá nas redes sociais, segue todo mundo, mas não segue a palavra de Deus, não segue Cristo. Tem muita gente que precisa ouvir essa pergunta. Às vezes as pessoas dizem: mas a vida é uma só. Quem te disse isso? Eu vou aproveitar porque a gente só lucra o que a gente vive. Quem disse isso para você? Adão e Eva deixaram de ouvir o que Deus disse para ouvirem o que a serpente disse, o que Satanás disse. O que você pensa, o que você faz é baseado no que alguém disse para você. Quem? Deus ou o mundo? Deus ou as ideias humanistas? Quem te disse isso? Não existe céu, não existe inferno. Quem te disse isso? No final todo mundo vai ser salvo. Quem te disse isso? É importante saber quem disse. Hoje, nessa onda de fake news, as pessoas estão dizendo que a pergunta mais importante não é o que está lá na notícia, é quem disse? Qual é a fonte? Essa notícia é verdadeira? Até os jornais que se diziam sérios, você olha para eles e você já não sabe se é verdade. Luiz Fernando Veríssimo disse certa vez que os jornais publicam tudo que você pagar, se possível até uma verdade. E também disse que às vezes no jornal a única coisa certa é a data. Na vida espiritual é a mesma coisa. O que você está seguindo? Quem te disse isso? Eu estou vivendo assim porque se eu viver bem, na outra vida eu virei com uma vida melhor. Quem disse isso para você? Quem te disse? É importante nós examinarmos a fonte. Quem está falando? Essa pergunta levou o homem a uma retrospectiva, ao momento da tentação. Deus queria que o homem tivesse consciência do que Deus queria que ele soubesse. Infelizmente, Adão e Eva deixaram de ouvir a verdade de Deus e ouviram a meia-verdade do diabo. Realmente, no dia que eles comessem daquele fruto, eles iam conhecer o bem e o mal.
Mas o inimigo não disse o resto. Não falou da responsabilidade, não falou da morte, não falou do mal que viria. Quem te disse isso? O que você segue? Quem é que fala isso? Qual é a fonte? Se essa fonte não é a palavra de Deus, você está completamente enganado. A quinta pergunta, Gênesis 3:11. Você comeu do fruto? Você comeu do fruto? Rapaz, Senhor, eu descobri que estava nu. Quem disse que você está nu? Você comeu do fruto? Na verdade, muitos entendem o fruto, além da questão literal, como a questão da sabedoria. Que o fruto é a descoberta da sabedoria. Claro, era o fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Isso tem a ver com onde nós procuramos nossas respostas. Todos nós temos perguntas terríveis. Todos nós carecemos de respostas. Onde você está procurando suas respostas? Onde você está se alimentando? O que alimenta a tua mente? O que alimenta a tua alma? Muitas pessoas estão se alimentando na fonte errada. O que aconteceu com eles? Onde você está procurando respostas? Tem gente procurando em coisas erradas, em pessoas erradas, em projetos errados. As árvores, Gênesis 2:9, diz que as árvores do jardim foram criadas para satisfazerem as necessidades dos homens. Diz lá que as árvores eram agradáveis aos olhos, árvores boas para alimento, e tinha também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixou tudo pronto. Olha, árvores agradáveis, árvores saborosas. Só não toquem nessas. Muitas vezes nós interpretamos a vida da maneira errada. Adão e Eva fizeram isso. Será que interpretamos nossas necessidades à luz da palavra de Deus? Ou interpretamos a palavra de Deus à luz das nossas necessidades? Adão e Eva interpretaram a palavra de Deus à luz da sua necessidade. É aquela interpretação tendenciosa, que nós somos bons nisso. Não, mas aqui está dizendo isso, né? Eu já contei a história do menino que disse, meu pai disse que é melhor dar do que receber. E o outro disse, quem é teu pai? Ele disse, Mike Tyson. É melhor dar do que receber. Interpretamos a palavra de Deus à luz das nossas necessidades. Ou seja, torcemos a palavra de Deus para provarmos algo que nós queremos. Você comeu do fruto? Você está se alimentando do fruto errado? Você está se alimentando de filosofias, de fábulas? Você está se alimentando da mídia? Você está se alimentando de religiosidade? Onde você está se alimentando? Você está comendo do fruto errado? Cuidado, cuidado com as vozes no jardim, porque embora seja um jardim, não só tem a voz de Deus, tem as vozes também do mundo, voz da serpente, as vozes dos falsos profetas. Cuidado, onde você está se alimentando. A sexta pergunta, Gênesis 3:13. Deus pergunta para Eva, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Terrível, terrível. O que foi que você fez? Mas essa pergunta desafiou os dois a olharem para trás e a refletirem sobre as suas atitudes. O que você fez? Essa pergunta é para cada um de nós olharmos, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito com a vida que Deus me deu? Com as decisões que tenho que tomar? O objetivo, na verdade, era tirar do homem uma confissão. No original, confessar é falar a mesma coisa. É tipo assim, eu erro, mas quando estou diante de Deus, eu faço como eles fizeram. Deus disse para Adão, você comeu do fruto? Ele disse, foi a mulher. Olha para a mulher, ele disse, foi a serpente. Nós transferimos a culpa.
Confessar é falar a mesma coisa que Deus. Deus diz, é pecado. E aí eu digo, é pecado. Por isso que às vezes é difícil confessar, porque nós queremos falar algo diferente de Deus. Deus diz, é pecado, e a gente fica, não, mas isso é uma questão cultural. A gente apela para a cultura, apela para a filosofia, apela para a sociologia, para encobrirmos o nosso erro. Confessar é dizer, realmente, eu pequei, o Senhor está certo, eu estou errado. O que foi que você fez? O homem precisava compreender que tinha errado, que tinha pecado, porque esse é o primeiro passo para o perdão. João diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se eu disser que o meu pecado não é pecado, eu estou me enganando. Colocar o pecado debaixo do tapete é engano, é tolice. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, estamos fazendo Deus de mentiroso, porque Deus diz que é pecado. Se confessarmos os nossos pecados, se falarmos a linguagem de Deus, se dissermos aquilo que Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que foi que você fez? Deus queria que o homem e a mulher vissem a bobagem que tinham feito, que eles parassem, fossem lá para aquela cena, tudo era bom, tudo era bonito, tudo era lindo, mas nós fizemos algo que estragou tudo. Nós fizemos algo que mudou completamente a nossa vida. E a 7ª pergunta está no Novo Testamento, João 1:38. É Jesus quem faz. Ele diz, o que vocês querem? Jesus vai passando e João Batista diz, olha, ali é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí 2 dos seus discípulos seguem Jesus, um deles é André. E eles chegam até Jesus eufóricos, eles estavam esperando o Messias, o Salvador, aquele enviado por Deus, lá naquela cena de pecado, quando Deus é o famoso, o proto-evangelho, aquilo que vem antes do evangelho, quando Deus diz, eu vou levantar um, que vai esmagar a cabeça da serpente. E eles esperaram durante anos, e agora, João diz, é ele o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que tira a nossa crise de identidade, que muda o nosso destino. Eles foram. E quando eles chegam até Jesus, a pergunta de Jesus é terrível. O que vocês querem? Não é que Jesus era mal educado, não é que Jesus era mau, é porque essa pergunta tem a ver com nossas motivações. O que você quer realmente? O quanto você quer Jesus? Infelizmente, os templos estão lotados de pessoas que não querem nada com Jesus. Pessoas que querem carro novo, pessoas que querem prosperidade, pessoas que querem cura, mas não querem nenhum compromisso com Jesus. Então a pergunta de Jesus é pertinente. O que vocês querem? O que vocês procuram em mim? O que realmente vocês querem? Essa pergunta é para que eles avaliassem a sua motivação, para eles olharem para dentro deles e descobrirem qual motivação. Esse é o nosso desafio. O que realmente queremos com Jesus? O que ou quanto nós queremos? O que nós estamos dispostos a pagar? Que preço nós vamos pagar para seguir Jesus? O que eu estou disposto a abrir mão por Jesus? O que eu estou disposto a deixar por Jesus? Jesus faz um grande desafio. Eu quero concluir dizendo que o tempo passou, mas apesar das perguntas não mudarem, as respostas mudam. As respostas mudam de acordo com a consciência de cada um. As respostas mudam quando nós olhamos para dentro de nós, olhamos para o nosso interior e de forma realista nós respondemos a essas 7 perguntas. Respondemos com a consciência de quem quer realmente mudar, de quem quer voltar ao projeto de Deus, de quem quer fazer uso da vontade, porque Jesus é claro, se alguém quer,
É preciso fazer uso da vontade, a vontade das vontades. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. E eu concluo perguntando para você: quem é você? Nesse projeto de Deus, quem é você? Você é a pessoa que Deus criou para você ser? Ou você está querendo ser outro? Ou você está vivendo uma vida completamente distante da que Deus planejou, projetou para você? Quem é você? Segundo, de onde você vem? E para onde você vai? Qual é a tua história? O que ficou para trás? O que é feio, horroroso, que você precisa mudar? E com a vida que você está levando, para onde você está indo? E para onde você quer ir? De onde você vem? Qual a tua história pregressa? Para onde você vai? Qual é o teu futuro? Terceiro, onde você está? Como é a tua vida hoje? Você está feliz com a vida que você tem? Você vive uma vida que glorifica, que exalta a Deus? Ou algo precisa mudar na tua vida? Deus está nos dando um tempo para pararmos. Tempo para ficarmos mais em casa, para ficarmos mais prostrados diante de Deus, para nós olharmos onde nós estamos. O que a nossa vida, ou onde nossa vida nos trouxe, como seres humanos. Deus está nos dando a oportunidade de refletirmos. Onde você está, dentro desse projeto de Deus? Quarto, quem lhe disse? Ou seja, quem forma a tua opinião? A quem você está dando ouvidos? Nesse mundo louco de tanta mentira, mundo dominado por Satanás, o pai da mentira, quem você está ouvindo? Está ouvindo Deus, a palavra de Deus, ou está ouvindo outras vozes? Quinto, você já comeu do fruto do pecado? Onde você tem buscado respostas? Todos nós já experimentamos o fruto do pecado. Todos nós já buscamos respostas para a nossa vida no lugar errado. Mas Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a resposta para todos os nossos questionamentos, para nossas dúvidas. Onde você tem buscado respostas? Sexto, o que foi que você fez? Qual é o teu passado? Como tem sido a tua vida? A que distância você está de Deus? E sétimo, o que você quer? Se o que foi que você fez tem a ver com o passado, o que você quer tem a ver com o futuro. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Se você quer ir para o inferno, continue na vida que você leva longe de Deus. Faça o que você quiser, mas se você quer ser um salvo por Cristo, então eu quero te dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está acima da religiosidade. Isso tem a ver com a pergunta de Jesus. O que você quer? O que realmente você quer? Você quer a vida? Jesus é a vida. Você está com sede? Jesus tem a água viva. Você está com fome? Jesus é o pão da vida. Você está triste? Jesus é a videira verdadeira. Você está perdido? Jesus é o caminho. Você está na mentira? Jesus é a verdade. Você está morto? Jesus é a vida. Que Deus te abençoe. Faça essas perguntas. Responda honestamente. E curve-se diante de Deus e do propósito que Ele tem para você. E a tua vida vai mudar, porque quem promete isso é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um dia, uma noite e uma vida vitoriosa. Amém.